Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Miguel Ângelo Caruso, autor do livro Introdução à Filosofia Clínica, lançado no ano passado, 2021, pela editora Vozes, e esse ano já teve sua primeira reimpressão. E eu gostaria de dar continuidade a essa sequência de vídeos falando sobre filosofia clínica, enfatizando aqui dois modos que a filosofia clínica teve de lidar com os filósofos que inspiraram o método da filosofia clínica. Temos os filósofos que serviram para elencar, serviram como meios de compreensão formal da pessoa que chega ao consultório para ser atendida pelo filósofo clínico, meio formal de compreensão do partilhante. Então, aqueles elementos que eu comentei com vocês e que são bases fundamentais da filosofia clínica, que são os exames categoriais, a estrutura de pensamento e os submodos, eles são elaborados a partir de filósofos que deram a forma, que deram elementos para que as informações trazidas pelo partilhante no consultório sejam compreendidas pelo filósofo clínico. E sobre isso, em vídeos futuros, eu vou tratar com mais detalhes e mais profundidade. Hoje, eu quero enfatizar um outro elemento, que é as ideias dos filósofos que serviram para trabalhar a postura do terapeuta. E de que modo isso ocorre? Bom, eu havia há vídeos atrás comentado que Protágoras, lá na época de Sócrates, e Schopenhauer, já no século XIX, trouxeram para a filosofia clínica a noção de que o homem tem uma representação, tem uma experiência própria do mundo, da vida e de si. Isso eu já tinha trabalhado em vídeos anteriores. Depois eu falei que a fenomenologia do Edmund Husserl entra na filosofia clínica como uma postura do filósofo clínico para compreender as informações que chegam até ele no consultório, não de modo interpretativo, mas de modo compreensivo, levando em conta sempre a literalidade daquilo que aparece no consultório. Eu dizia, inclusive, que se alguém diz que odeia, por exemplo, o pai, se um jovem chega e fala eu odeio meu pai, o filósofo clínico não vai amenizar e nem exacerbar aquela afirmação. Ele simplesmente vai colocar ali, vai guardar aquela ideia de que a pessoa falou que odeia o pai. Como se dá aquilo, qual é a intensidade, de que modo isso é visualizado pela pessoa, é a própria pessoa que vai esclarecer ao longo da escuta terapêutica promovida pelo filósofo clínico no consultório. Hoje eu gostaria de trazer para vocês um outro autor que foi fundamental para pensar um pouco essa postura de compreensão do partilhante, que é o Michel Foucault. Michel Foucault é um filósofo do século XX, e ele trabalhou como uma espécie de arqueologia, de algumas ideias da sociedade. E trabalhou, por exemplo, com a questão da loucura. Então ele tem um livro chamado A História da Loucura, tem outro também que trabalha a dinâmica da clínica. E o que o Foucault traz de modo muito importante para o filósofo clínico é que a noção de normalidade e de anormalidade, ou de sanidade ou loucura, elas são construídas ao longo do tempo diante de determinados critérios sociais. E para que serve isso para a filosofia clínica? Bom, a gente deve levar em conta que no consultório, se nós tivermos um pressuposto de como deva ser uma pessoa normal, qualquer pessoa que não se encaixe naquele parâmetro, ela vai ser tida como anormal. Se eu tenho uma noção, uma construção do que é uma pessoa saudável, aquela pessoa que chega no consultório, ela vai se enquadrar como saudável se estiver de acordo com aquele ideal de saúde, ou ela vai ser considerada doente se ela não estiver naquele ideal. Na filosofia clínica, a pessoa passa a ser critério de si quando ela é compreendida pelo filósofo clínico. Então, não há parâmetros mais pré-fabricados de quem é ou do que é uma pessoa saudável, uma pessoa sã, ou qual seria a melhor forma de vida para uma pessoa.
Levando isso em conta, quando a pessoa chega ao consultório, não tendo nenhum critério a priori de como a pessoa deva ser ou deva se comportar, a pessoa passa a ser critério de si. Então, se uma pessoa diz que passa muito agitada, que acorda muito agitada e que dorme agitada, em tese eu não tenho um critério para dizer assim, bom, pessoas que acordam agitadas ou vão dormir agitadas, elas devem ficar mais tranquilas para dormir ou devem ficar mais tranquilas ao acordar, então eu vou trabalhar com isso. Esse seria um critério, um caminho de clínica, se eu tivesse como critério essa ideia de que uma pessoa deva ser calma de manhã ao acordar ou calma antes de dormir. Mas quando eu suspendo todos esses critérios de como uma pessoa deveria ser, quando eu suspendo uma noção de uma forma ou de uma normalidade de uma ideia de ser humano, eu passo a compreender cada pessoa naquilo que em filosofia clínica a gente vai chamar de singularidade. Ou seja, cada pessoa é uma totalidade de si, ela, no seu todo, ela deve ser compreendida pelo filósofo clínico. Cada pessoa que chega no consultório, ela vai vir com todo um histórico de vida, e é o que a gente vai chamar de exames categoriais, né, que vai ser estudado e aprofundado e compreendido pelos exames categoriais. Ela tem toda uma constituição interna, suas emoções, seus valores, o modo como ela vê o mundo, o modo como ela se vê, o modo como ela aprende, como ela se expressa, para onde ela se foca mais, se é para o mundo externo, se é para dentro, se é para coisas que estão muito lá na frente ou muito lá no passado, ou se são as pessoas para onde ela se foca, ou se ela é muito ensimesmada, ou qualquer coisa desse tipo. Todas essas características são as que constituem a pessoa e que em filosofia clínica a gente vai chamar de estrutura de pensamento. E também, na filosofia clínica, a gente vai buscar compreender como a pessoa age no mundo, que são justamente o que a gente chama de submodos. Né? E a gente ainda vai aprofundar em todos esses elementos. Então, antes de entrar nesse tripé, né, exames categoriais, estrutura de pensamento e submodos, é interessante a gente levar em conta que cada pessoa é considerada como tendo uma representação de mundo. Que representação é essa? A gente não tem critério externo à pessoa para levar em conta isso, então cada pessoa vai mostrar como se dá o seu modo de ver o mundo e ver a si mesma. Segundo, a gente vai colher as informações da pessoa, as informações da pessoa tal como aparece, que é o dado fenomenológico e literal o tempo todo ali. Se há um sentido para além daquilo que a pessoa falou, é por meio da pessoa que o filósofo clínico vai compreender. E o terceiro elemento é justamente o de não termos critérios objetivos externos à pessoa ou pré-estabelecidos. Cada pessoa é critério para si. Então, se algo é ruim ou se algo é bom para a pessoa, ou se algo ruim ou algo deve ser mudado na vida da pessoa, isso vai ser constatado, percebido a partir da escuta dessa pessoa, da vivência dela, daquilo que ela viabilizou ao longo da vida, de quais são os meios que ela encontrou para lidar com o mundo, para lidar consigo e para tentar viabilizar algumas expressões de si. Né? Então, o modo como a pessoa age no mundo, como ela se constitui, como é esse contexto dela, serão ali justamente os critérios que o filósofo clínico vai ter para lidar com essa pessoa. E uma vez que essa pessoa sai do consultório, a outra que chegar, independente de como foi o acompanhamento das pessoas, das 1000 pessoas que o filósofo clínico já atendeu, cada pessoa vai ser sempre um caso inédito, único e um todo em si mesmo. Né? Então cada pessoa é critério para si em sua totalidade, em sua história de vida, em sua constituição interna e no seu modo de agir com o mundo e consigo mesma. É claro, se a pessoa não tiver meios de lidar com algumas questões e precisa aprender de meios novos, o filósofo clínico terá meios de fazer isso, sendo que o tempo todo, até os meios que o filósofo clínico dispõe, eles são preenchidos com conteúdos da própria pessoa. Então é isso. Né? Passamos então até agora por Schopenhauer, por Protágoras, por Kant, Aristóteles. Eu falei rapidamente quando eu falei dos exames categoriais, eu ainda vou aprofundar nisso. Falamos de Edmund Husserl e hoje demos uma ênfase aí um pouco nas ideias do Michel Foucault,
né? Vale a pena, quem tiver oportunidade, ler as obras do Foucault. Até alguns resumos que vocês encontrarem na internet já vão dar uma ideia de como ocorre essa história da loucura, né? De como é que foi concebida a loucura na Idade Média, no início da modernidade, como é que ela é vista hoje, e o quanto tem de elementos sociais nessa interpretação da loucura de alguém. Né? Então a ideia de que alguém é louco hoje tem uma ideia, tem um sentido muito diferente de como tinha na Idade Média, e não é necessariamente uma questão de levar em conta essas características como uma doença. Ela pode ser vista como algumas manifestações da alma humana que necessitam às vezes de viabilização. Alguns autores que também fizeram isso foram, na década de 70, alguns autores chamados antipsiquiatras, né, da antipsiquiatria. Tem o Leng, tem outros autores além do Leng que agora eu não vou lembrar, mas a gente deve levar em conta que alguns autores já lidavam com uma certa crítica à perspectiva psiquiátrica do que se chama doença mental. Né? E a filosofia clínica tem seu modo próprio de lidar com cada pessoa que chegou ao consultório. E é isso. Bom, nos próximos vídeos eu vou continuar aprofundando no tema, vou trazer em algum momento mais adiante em detalhes o que a gente vai considerar como exames categoriais, estrutura de pensamento e submodos. É interessante trazer esses elementos anteriores que servem de base, de parâmetros para a gente lidar com isso. E convido você que gostou do vídeo ou gostou de algum dos anteriores a se inscrever no canal, a clicar no sininho para receber as notificações, a deixar seu comentário. O comentário que vocês fizerem vai ser muito importante para a continuação da elaboração desses vídeos, porque aí eu vou saber se eu estou sendo claro ou se não estou. Curtam o vídeo também se vocês gostarem, isso ajuda muito. E compartilhem com pessoas que talvez possam se interessar por esse conteúdo, não estão a fim de fazer o curso de filosofia clínica no momento, ou pensam em fazer em algum dia, e podem agora ter um pouco de acesso a uma exposição um pouco mais sistematizada da filosofia clínica aqui em nosso canal. Tudo bem? Então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.